Salve, salve, mineradores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mining the Future. Hoje temos uma edição especial com o pessoal da Fuse Capital. O Fuse Capital é uma venture capital que investe em diferentes áreas e diferentes ativos. E temos aqui hoje para representar a Fuse o Dan Yamamura e o João, que vão falar aqui, contar um pouco da história deles e um pouco da Fuse e também sobre os investimentos da Fuse com a gente. Cara, o meu nome é Dan Yamamura, como você já falou. Eu sou, acho que mais velho do que pareço, né? Então, tô na indústria de investimento há mais de 30 anos. Comecei lá na GP com Private Equity. Fui ser executivo de algumas empresas ainda dessa mesma turma. Fui da Ambev, fui da São Carlos. Depois, cara, eu fui para meio que quase que empreender dentro de companhias fechadas, de capital fechado, muito pequenas, assim, que na época, comparadas às empresas que eu já tinha trabalhado, então era Devassa, depois uma rede de joias, uma joalheria chamada Monte Carlo Joias, e os últimos 8 anos olhando ações listadas em bolsa, principalmente ações de tecnologia e de uma forma global dentro de um hedge fund. Tá? Eu acho que ao longo desse tempo também, há mais de 15 anos, eu sou mentor da Endeavor. Então, acho que juntando todos os ingredientes, é como a gente fala aqui, é como se eu tivesse me preparado para cair nessa indústria de VC, que eu acho que esses ingredientes são super interessantes quando a gente fala em investimentos em VC e early stage, né? Depois a gente pode até passar por o que é investimento em VC e early stage, mas eu diria que esse é o meu background que me preparou para estar nessa indústria e junto com o João montar a Fuse e mais outros sócios também. Meu nome é João Zequim, eu tenho um histórico assim, começo muito no lugar que o Dan começa, no sentido de mercado financeiro. Sou o sócio fundador da Fuse mais jovem. Eu começo fazendo trading de dívida corporativa para um banco americano. Depois eu volto para o Brasil, monto um negócio de importação de helicóptero, que eu gostava bastante, e depois acabei caindo num private equity e venture capital aqui no Rio de Janeiro. Detalhe, ele é piloto também, tá? Entre outras coisas. Caramba! Mas eu caí nesse VC, nesse private equity, e fiquei cuidando muito da parte de investimento em tecnologia. Uma das empresas investidas era a 21212, que foi a primeira aceleradora digital aqui do Brasil, onde tinham algo em torno de 50 empresas de portfólio. Eu cuidava da parte de business development dessas empresas através do fundo. E lá em 2013, 2014, resolvi sair dessa estrutura de VC e montar meio que o meu VC próprio, né, com dinheiro próprio. Acabei sendo aí o primeiro investidor da Log nessa estrutura, então deu super certo. E nessa época também, ali 2012, 2013, que eu comprei o primeiro Bitcoin, aí, muito influenciado por um dos empreendedores do portfólio da 21. E acabei ficando muito próximo desse mercado, né? Participei lá de ICO do Ethereum, todo o boom lá de ICOs, depois toda a queda também. Então, vim acumulando uma experiência em paralelo, além de investir ao longo desses anos todos, eu sempre tive um desejo de montar algumas empresas, né? Então, a gente tinha também uma operação de venture building, onde a gente montou mais de 5 empresas. E acabei, né, conectando mais com o Guilherme Hug, que é um outro sócio fundador aqui, lá em 2015. A gente acabou investindo em várias coisas juntos. E, eventualmente, isso culminou na Fuse em 2019, né, quando a gente decidiu juntar esse grupo e, de fato, montar a Fuse, né? Então, assim, só já entrando um pouco na Fuse, na época que a gente montou a Fuse em 2019, né, eu já investi em tecnologia há algo em torno de uma década. Eu sentia muita falta assim do venture capital inovar, né? Porque você já tinha algo em torno de 100 fundos de venture capital no mercado brasileiro, todos eles, assim, não quero ser leviano, mas a grande maioria fazendo um modelo muito parecido com o modelo americano, né, de investimento estatístico. Então, investir em várias empresas para eventualmente encontrar um unicórnio e esse unicórnio pagar o fundo todo. E a gente sentia que essa indústria precisava inovar e precisava ter um pouco mais a cara e as características da indústria local, que é uma indústria mais seca de capital, não tem tantos investidores,
o funding ladder, né, que a gente fala, ele não é completo. Então, você tem investidor de seed, tem investidor de Series A, mas você não tem investidor de Series B e C. Então, você precisa contemplar isso no modelo que você investe. Então, a gente montou a Fuse primeiro para ter um approach muito fundamentalista quando a gente investe. Para quê? Para contemplar esse buraco no funding ladder. Então, as empresas têm que ser muito eficientes, têm que gerar caixa logo no começo, porque não dá para contar com capital de investidor infinito. E segundo, a gente, como todos os sócios da Fuse vêm do mercado financeiro, a gente se sente muito confortável em alocar em outras classes de ativos dentro de tecnologia. Então, o Venture Capital tradicional só investe em equity. A gente acabou investindo em equity, investe em crédito, investe em digital assets. Então, a gente tem um leque muito mais aberto de oportunidades que dá uma certa flexibilidade para a Fuse. E a gente também procura não ficar correndo muito atrás do hype, caçando unicórnio. Assim, para a gente quer investir em negócios bons que vão ganhar dinheiro, né? Essa foi muito a tese de investimento, até na Arthur, sem entrar muito a fundo agora, a gente pode entrar depois. Mas isso é muito diferente do Venture Capital, que está procurando quer investir no empreendedor, que vai pivotar o negócio e eventualmente vai vender esse negócio por X bilhões de dólares. A gente quer coisas que tenham menos risco de execução e menos risco de se perder dinheiro, vamos falar assim, e que talvez, não que o potencial seja capeado, mas é mais sob controle, vamos falar assim. Eu acho que vale até abrir um pouco, ou na verdade esclarecer um pouco alguns termos que o João falou, né? Até abrir um pouco do conceito de VC e tal. Então, assim, o que a gente... O que quer dizer o fundo de VC, né? Então, acho que e aí é um investimento de longo prazo, né? Antes de mais nada. É um investimento de risco, né? E, obviamente, quando a gente fala de investimento de risco e longo prazo, é esperado um investimento de alto retorno, né? Então, dentro dessa indústria de VC, eu acho que existe várias fases, né? Então, as empresas mais iniciais, as empresas menos iniciais ou maiores, já mais perto de um IPO, alguma coisa nesse sentido. Então, aonde a gente decide focar nesse early stage, né? Então, a gente comumente chama de pré-seed, seed, Series A, tá? Que são empresas em estágio iniciais. E aí, como o João falou, assim, a tese de investimento dominante aqui no Brasil é uma tese americana, onde você investe em muitas empresas, por ser um ativo de alto risco. Maior parte das empresas morre, né? E algumas são muito bem sucedidas e pagam a conta das que morreram, ainda gerando um retorno positivo, tá? Essa é a tese predominante nos Estados Unidos e ela herdou, a indústria brasileira ela herdou um pouco disso aí, né? Então, a gente vai meio contra essa tese, tá? Então, a gente é bastante diligente e lento nas análises que a gente faz antes de investir. A gente diria que traz um background de análise de ações ou de empresas líquidas, assim como um background de private equity, né? E faz esse approach nessas empresas de early stage, né? Então, a gente faz investimentos mais concentrados, né? Então, a gente não... aí, voltando, até pegando o ponto do João, que ele fala de teses, né? Então, em vez da gente ir no que o mercado tá hype, a gente cria as nossas próprias teses. A partir daí, a gente vê quais empresas estão dentro dessa tese. Dessas empresas que a gente teve acesso, a gente vai escolher uma para fazer o investimento, tá? Então, assim, é um filtro muito grande, um processo muito longo, comparado com a indústria mais tradicional de early stage aqui no Brasil, tá? Então, é um pouco disso. Só para exemplificar, assim, há mais ou menos quase 3 anos atrás, né, a primeira tese que a gente desenvolveu é a tese de AI, né? Então, assim, é uma tese que a gente desenvolveu aqui numa época que AI não era, assim, com certeza não era tão falado como hoje, né? Então, mas naquela época ainda era um negócio mais debaixo da terra, tá? Então, acho que isso dá um pouco de exemplo de como a gente olha. Pô, legal. Vocês já assim contextualizaram bem o que é um VC para o pessoal entender. Agora, vocês falaram que vocês não seguem uma estratégia semelhante ao que um VC geralmente faz, que é aquele esquema SoftBank, né? Vamos jogar dinheiro no mercado e ver quem que sai vivo daquele negócio.
Tem algum benchmark que vocês, então, criaram para estabelecer essa estratégia para a Fuse? Ou vocês observaram alguém que era bem-sucedido, ou se inspiraram em alguém para transformar essa ideia do Venture Capital empreendedor em inúmeros negócios para um Venture Capital assertivo e bem-sucedido em todos esses poucos, que, né, leva uma confluência entre uma estratégia de um fundo multimercado que faz análise de diferentes áreas e investe naquele negócio com foco no crescimento de cada um deles, e um negócio que sai atirando para todo lado, soltando dinheiro. Assim, se eu te falar que teve uma inspiração, vai ser, assim, eu catando, né, depois do fato, né, assim, de fato não teve nenhuma inspiração. O que aconteceu é que, como a gente já investiu nesse mercado há mais de uma década, a gente tinha, assim, alguns dados do que a gente tinha feito que tinha dado certo, né, e o que tinha dado errado. E sempre o que tinha dado certo eram coisas que a gente foi extremamente diligente na entrada, adicionou valor a essa empresa antes da entrada, né? Adicionou valor, eu digo, adicionou receita, né? Porque esse é o valor objetivo que a gente gosta de adicionar. E a gente conseguiu ser hands-on com os empreendedores. Então, estar presente quando o empreendedor precisava da gente, constantemente ajudando ele. Tudo que a gente investiu, que a gente não teve esse approach, foram coisas que não foram bem sucedidas, né? Então, assim, obviamente, nós não somos os únicos no mundo que fazemos as coisas dessa forma. Existem outros fundos que fazem isso, mas a gente usou muito mais uma observação assim, empírica do negócio, né, no sentido de o que deu certo para a gente no passado, nesses 10 anos, e que a gente pode replicar para dinheiro de terceiros. Tá? Importante também mencionar, assim, esse modelo de misturar diferentes classes de ativo, isso ninguém faz. Tá? Isso é um negócio que a gente procurou até antes de fazer. Cara, alguém faz isso, é muita loucura fazer isso, misturar crédito e equity, e ninguém faz. E é algo que deu super certo para a gente ao longo desses últimos 3, 4 anos. Né? Então, é o que eu te falei um pouco. Assim, a gente gosta de inovar. Eu acho que esse conforto do Venture Capital de sentar e copiar modelos de fora é um pouco... não conversa muito com a indústria que ele está operando, né? Você está falando com pessoas que estão inovando todo dia, estão tomando risco, né? Estão ali se ajustando ao mercado. E o Venture Capital vai olhar para fora e copiar a estratégia que um fundo grande lá fora tem. Eu acho que isso cria um pouco de... não gera uma empatia com o empreendedor que está tomando risco na outra ponta. Né? É interessante, cara, quando você fez a pergunta do benchmark, acho que nunca ninguém fez essa pergunta, né, de um benchmark, né? E aí, cara, eu acho que estava pensando aqui, e até ri um pouco na hora que você fez a pergunta, mas acho que assim, acho que primeiro em relação ao SoftBank, né? Eu acho que, cara, assim, eu tenho até eu fui acionista de SoftBank há muitos anos, tá? Então eu tenho um respeito por eles, acho que eles são super inovadores no jeito de ser deles. É óbvio que o jeito de ser deles gera uma série de consequências na indústria, mas, cara, os caras são inovadores, né? Eles fazem diferente. Eles não chegaram, na verdade, assim, eles se posicionam como disruptor da indústria do Silicon Valley, né? Então, assim, de alguma forma eles fizeram isso. De uma forma que acho que pode ser questionável hoje, nesse momento, assim, acho que ele está... Hoje até saiu o resultado, né, do SoftBank. Então, é questionável e eu acho que ele está pagando por isso, mas acho que eles são inovadores. Né? E aí, pegando o ponto do João e tentando falar do benchmark específico, cara, eu acho que é difícil você ter benchmark para o Brasil. Né? Então, assim, ainda mais na indústria de VC, que é uma indústria relativamente nova, né? Você ainda não tem um benchmark criado. Né? Então, assim, o que se fez foi importar o modelo americano, né? E aí eu acho que aí isso foi evoluindo, outras empresas como a gente foi aparecendo ao longo desse tempo, e acho que o benchmark ainda está para surgir. Tá? Então, acho que não tem um padrão. Brasil, ele é muito legal, mas ele é muito fora da curva, né? Ele é muito legal em termos de consumo, até levando a conversa para o lado de cripto, até como regulação de cripto, adoção de tecnologias, uma série de coisas que o Brasil é muito à frente até dos Estados Unidos. Né? Então, mas acho que aqui é um negócio mais complicado de operar. E aí eu acho que
até o que aconteceu assim, do mundo muito líquido e agora um mundo menos líquido, né? Estratégias mais parecidas com a nossa, onde a gente é mais diligente, mais fundamentalista, elas estão sendo estão tendo mais importância e tendo mais relevância, né? Então, assim, olha, não vamos fazer vários investimentos pulverizados, vamos ser mais diligentes, né? Então, isso é o que a gente faz desde o começo. Então, acho que eu diria que a indústria está vindo mais para o nosso lado do que o contrário, tá? Então, acho que benchmark não tem, né? SoftBank, eu queria fazer essa pontuação e acho que é super importante, aí trazendo um pouco desse ponto que o João falou sobre inovação, tá? E aí já colocando um outro assunto na mesa, tá? A gente sempre foi inovador nessa parte do passivo, que é do lado dos investimentos, e a gente se viu, em algum certo momento, muito não inovador, né? Ou ortodoxo no lado do passivo, né? E aí foi quando a gente começou institucionalmente a estar mais próximo do mercado de blockchain Web3. Foi quando a gente decide tokenizar parte do nosso fundo e emitir essas cotas e acessar outros mercados, né? Então, a gente é o primeiro fundo a fazer isso na América Latina, e acho que isso abriu uma série de portas que mudou o direcionamento da nossa companhia. Acho que coloquei o assunto na mesa, se quiser, acho que o João pode não, isso eu queria até saber, isso foi só dinheiro, se era o Fuse e hoje ele é só dinheiro dos sócios, ou se de fato vocês captaram dinheiro de terceiros e mostraram a expertise de vocês e a estratégia de vocês, porque agora o mundo está caminhando para a estratégia de vocês, né? Vocês já estavam preparados para um mundo ilíquido antes dele chegar. E aproveitar também para perguntar, né, da estrutura da Fuse, quantos projetos vocês investem hoje, qual o tamanho da equipe, como que vocês fazem essa análise de cada um? Tem uma equipe para cada área que vocês pretendem investir? Então, primeiro na sua pergunta dos investidores, né? Hoje a gente tem investidores de fora, né? Eles que na verdade são os LPs desse primeiro fundo, tá? E geralmente, assim, para esse primeiro fundo, assim, se for categorizar, geralmente são family offices, tá? Isso vem mudando um pouco na nossa base de investidor para o fundo novo. Essa parte de análise e assim, esse ponto do Dan de ser extremamente fundamentalista e sensível a preço, lá em 2019, 2020, assim, a gente perdia muito deal porque o preço estava caro. E assim, não sei se você lembra dessa época, mas tinha muito excesso de liquidez e os valuations lá em cima. Assim, o pessoal até ria da gente, a gente queria negociar e todo mundo já estava captado. O que aconteceu é que o mercado realmente agora ajustou para um nível que a gente acha que começa a ser razoável, né? Então, a gente conseguiu se posicionar para isso, não conseguiu se posicionar para não perder dinheiro nesse ajuste. E agora eu acho que a gente está numa posição muito, muito confortável, no sentido de que assim, todas as empresas que a gente investiu estão operacionais até hoje, o que é raro para um VC depois dos seus quase 4 anos. Então, prova-se que a tese funciona, né? Hoje nós somos 7 pessoas na Fuse, então assim, um time bem enxuto. A gente recebe algo em torno de 2.500 empresas por ano para analisar, tá? É bastante coisa. Assim, existe um filtro quantitativo que a gente usa para ver se essa empresa está dentro do estágio que a gente gosta, se o cap table dela está ok, se o valuation faz sentido. Um monte de coisa mais quantitativa. 70% das empresas acabam morrendo nesse filtro quantitativo, e aí sim entra para um trabalho mais de seleção e discussão dessas empresas, né, num âmbito assim, mais de comitê de investimento. Né? E aí, pegando assim, acho que os pontos que você perguntou, acho que a gente tem um fundo captado e fechado para investimento já em final de fase de investimento. Então, a gente hoje, dentro desse fundo, a gente tem 15 empresas, deve adicionar, fazer mais 2 investimentos ainda. E a gente está num momento onde a gente está levantando um segundo fundo dedicado à tese de Web3. Né? Então, é um fundo dedicado à tese que a gente chama de Web 2.5. Acho que
a Arthur Mining ele cai perfeitamente dentro dessa tese. Assim, acho que depois a gente pode passar por isso, mas assim, a gente não enxerga a Arthur Mining como uma simples mineradora, né? Então a gente tem uma outra visão em relação ao negócio deles, né? Acho que é isso, né? Acho que a gente Quantos investimentos a gente faz por ano? Geralmente a gente tem feito algo em torno de 5 investimentos por ano. Então chegam 2.500, a gente faz 5. Com fundo novo talvez aumente um pouco, mas não vai ser nada muito discrepante disso, não. Aproveitando então nessa área que o Dan entrou, assim, qual que é o foco de vocês, né? Vocês falaram bastante de AI, vocês falaram de Web3, blockchain, no caso tem a Arthur, que vocês não entendem também no setor de mineração, então, assim, também nós não nos entendemos como mineração, nós nos entendemos como uma energia e tecnologia. Explica assim um pouco mais do lado de vocês, porque se vocês recebem tantas empresas assim, uma equipe até relativamente enxuta, 7 pessoas, para fazer essa análise, vocês estão dentro de uma área de expertise. Quais que são as áreas da Fusio que vocês gostam? Deixa eu só pegar uma que ficou faltando da pergunta anterior. Você falou se a gente divide a equipe em times, né? Sim. Não, a gente tem basicamente 4 pessoas dedicadas à gestão. Tá? Somos 3 sócios fundadores e mais um cara júnior que a gente fez sócio por competência, sócio recentemente, e nós 4 somos responsáveis pela gestão. Tá? Então, a gente não divide em setores. Tá? E nós, normalmente, um dos sócios fundadores abraça uma das empresas, então ele se torna líder do processo, tá? Mas todos os 4 participam desse processo decisório. E só para pegar aí da segunda pergunta que você fez, ou da última pergunta, tá? Dentro do primeiro fundo, era um fundo mais agnóstico em termos de tese, tá? Então a gente criava as teses e ia atrás. A primeira foi a AI, e a última tese, e a mais bem-sucedida dela, da qual a Arthur Mining faz parte, tá? É a tese de Web3 ou Web 2.5. Então, esse segundo fundo, tá? Ele é totalmente dedicado a essa última tese que a gente levantou no primeiro fundo. Tá? Então, ela é monotese, nesse sentido, e nesse momento, ou a partir da construção dessa tese no primeiro fundo, a gente vira especialista e começa a focar somente nesse tipo de investimento. Isso aconteceu muito por conta do ICO que a gente fez, né? Do STO que a gente fez das cotas do fundo. A gente começou a entender que assim, essa tecnologia ela ia mudar todas as empresas do portfólio, né? Lembrando que a gente não tinha investido em nenhuma empresa de Web3 antes, e ela ia mudar o nosso negócio como um todo, né? Então, a gente realmente pivotou a empresa inteira para entender essa tese muito a fundo, virar um especialista nela. E aí começou a investir nessa tese, começando, a primeira empresa que a gente investiu nessa tese foi a Arthur, né? Então, como é que ela foi bem na fronteira assim, de entendimento da indústria, até dos sócios se acostumarem com os conceitos da indústria. E foi engraçado porque cada sócio, né, vê isso como conseguiu se relacionar com a tese da Arthur de uma forma diferente, né? Então, para mim, eu já sou entusiasta da tese de blockchain há muito tempo, né? Entendo um pouco dos mecanismos de mineração, então foi mais fácil para mim digerir isso. Para o Guilherme, foi analista de equity muito tempo, analisou muito a parte de commodities, né? Setor de commodities, entendia a Arthur como uma mineradora de commodities, né? Como uma mineradora de commodities no quartil inferior de custo. Então, naturalmente ia outperform o resto da indústria. E para o Dan, ele entendeu muito como uma operação de crédito, né? Que ela sendo bem sucedida, ela tinha uma opcionalidade de equity, né? Então é um ativo que ele tem um ROI muito alto, então ela performa, né, com capital disponível e cresce com capital disponível, mas se ela é muito bem sucedida em levantar capital, ela consegue eventualmente fazer um IPO e você tem uma opcionalidade de múltiplo, né, que a gente consegue atingir. Engraçado, sei que assim, essa como foi aprofundando o conhecimento, hoje eu já não enxergo dessa forma, mas é exatamente isso, né? Assim, na primeira vez que eu vi, falei, esse negócio é um bonde com kick de equity, porque ele tem um upside, é um bonde porque ele vai te dando um yield, né? Um yield relativamente alto, e pô, você tem a chance de sair via IPO, então assim, ou via SPAC, alguma coisa nesse sentido. Então assim, era um bonde com uma opcionalidade. E a gente enxerga que a Arthur assim, encaixa perfeitamente nessa parte Web
2.5 que a gente fala, quando ela começa realmente a desenvolver esses serviços vamos falar, mais especializados para o B2B, utilizando a tecnologia de mineração de blockchain. Então, aí sim, ela se encaixa perfeitamente na tese de Web 2.5. Então, assim, de novo, foi o primeiro investimento nosso nesse setor. A gente aprendeu muito aí com o Rudá e com o Ray. É uma coisa que a gente, assim, teve extensas discussões com eles. A gente demorou para investir, igual a gente faz com todo mundo. Mas agregou muito valor para a gente nesse sentido. E aí, acho que é legal, assim, minha nova percepção em relação a Arthur, né? E aí eu vou até dar um passo atrás. Eu tive no BSV, né, algumas semanas atrás, que é um evento de tecnologia, né, que junta uma galera aí, principalmente de Latam e especialmente de Brasil, né? E ele acontece ali perto de Stanford, e tem muito envolvimento da escola. Como eu tenho um amigo lá que está fazendo um curso, e aproveitei para assistir algumas aulas, né? E uma das aulas, assim, eu diria que o tema lá forte é AI e clima, né, environment, coisas nesse sentido. E eu assisti uma aula de um cara que foi early investor de Tesla, e eu acho assim, e aí, por que eu estou falando essa história toda? A aula foi sobre bateria, né? Então, assim, você já mudou, ou está mudando fortemente em alguns estados, você já mudou, né? A grade de geração de energia, então ela está indo muito para o solar, porém você tem um problema aí dessa história, né? O solar ele funciona de dia, mas não funciona de noite, que é onde você consome a energia, né? Então, o próximo passo disso aí é bateria, né? Então, assim, e eu acho que aí estava falando das baterias da Tesla, por acaso, mas a Arthur se encaixa perfeitamente dentro desse cenário aí, né? Então, assim, a Arthur com uma bateria de excesso de energia em hora que você não precisa, acho que é um caso perfeito. Então, assim, para mim está super dentro desse contexto de Web 2.5, usando uma tecnologia de blockchain para suprir uma necessidade do mundo real, né? Então, acho que é super legal. Acho que como foi evoluindo a minha percepção até dentro da solução da Arthur Mining. Eu imagino, então, que a evolução, a visão de todos vocês foram mudando, né? Porque o João, ele já era um entusiasta de Bitcoin, já desde 2012, 2013, e aí convivência também com o Ray, com o Rudá, né? Dois bitcoinheiros maximalistas ali. Como que foi, então, sua evolução, João? Porque você começou pelo Bitcoin, né? Pela parte do blockchain, etc. E aí, como que você chegou hoje na sua visão? O João já começou evoluído, tá? Quem evoluiu fui eu, então assim... Mas eu acho que a gente sempre transforma, né? Os sócios de vocês, com certeza, também. Assim, eu comecei no Bitcoin, mas eu realmente mergulhei mais a fundo quando começou a parte de ICOs e de Ethereum, assim. Eu sei que o Ray e o Rudá tem muito essa tese de maximalismo no Bitcoin, que é o único ativo que tem valor, mas como a gente foca muito no... E assim, a gente consegue entender melhor as aplicações de mundo real através desse serviço, vamos falar assim, de block space que o Ethereum provém, a gente acaba assim, sendo até um pouco mais entusiasta, né, das possibilidades ali, né? Então, eu acho que eu vim transformando muito, assim, não posso falar que eu fui maximalista, porque assim, como investidor, eu acho que eu não tenho esse privilégio de ser maximalista de nada, né? Mas eu acho que a gente vem transformando mais para uma tese de infraestrutura e de como conectar essa infra realmente ao mundo real e acabar com o problema que a gente tem hoje de UX, de UI desse mundo, né, que ele ainda é muito complicado para a pessoa normal que está utilizando isso, que não faz isso para viver disso, né? Então, a gente até é engraçado porque essa tese ficou bem relevante essa semana por causa do negócio dos ordinals, né, e o que vem acontecendo com os transaction fees, e está gerando uma discussão interessante de qual é o propósito realmente de cada sistema e por que eles devem existir, devem coexistir, né? Então, esse negócio de maximalismo para a gente sempre foi um pouco fora da nossa caixa, né?
Não, isso até era uma pergunta, assim, vocês estão bem, voltando um passo atrás, vocês estão bem fora da caixa em todas as teses de investimento, aparentemente. Então, entre vocês, sócios, e aí dentro da Fuse, quando alguém chega com uma tese nova, como que vocês fazem para essa apresentação, para que ela seja digerida, quebrar paradigmas, o que a pessoa chega com os preconceitos dela e com já às vezes as certezas que ela tem sobre aquela tese para apresentar? Como vocês fazem esse comitê de brainstorming para decidir? Porque assim, são, falei, 2.500 empresas por ano. Todas as empresas, o empreendedor acha que é a melhor ideia do mundo, né? A melhor empresa do mundo, né? Assim, de fato, e para ele o que, ok. Então, assim, eu acho que cada investidor, ou até aqui dentro, né, cada sócio tem uma lista, assim, eu diria, de prioridades na cabeça do que é importante para um negócio dar certo, né? E eu acho que, assim, em conjunto, isso para a gente é muito a parte financeira, né? Muito por causa do ambiente hostil que a gente vive de não existir funding constante para as coisas. Então, a parte financeira, né, que a gente fala de unit economics, tem que mostrar que esse negócio fica de pé e que ele vai proporcionar um retorno bem ajustado ao risco que ele tá assumindo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente. Assim, esse negócio é vender macaquinho no blockchain? Tá bom. Mas tem unit economics positivos? Você consegue vender esse negócio? A cada macaquinho que você vende, qual é o retorno disso para a gente? Tá, quantos macaquinhos você tem que vender para a gente, pelo menos, retornar o nosso dinheiro? Aí, a segunda pergunta que a gente sempre faz a gente consegue agregar valor de fato para esse empreendedor, né? Eu consigo sentar do lado dele e falar, cara, eu vou te agregar receita, eu conheço as pessoas certas, eu tenho o skill set necessário para ajudar ele a crescer o negócio. Cara, não tem, esse negócio pode gerar dinheiro, né? Que é o primeiro filtro. Agora, eu sei vender macaco? Eu não sei vender macaco, cara. Então, pode ser que não seja um negócio para a gente, por mais que seja um negócio que ganhe dinheiro, né? A gente já deixou passar algumas empresas assim, algumas foram super bem sucedidas, né? A gente vê que não é um demérito da empresa que a gente não consiga ajudar, mas a gente acha que não é um investimento para nós, para a Fuse. Provavelmente é um investimento para outros investidores. E eu acho que dentro dessa linha aí, acho que botando só mais um ingrediente, né, nesse olhar mais financeiro, a gente, quando a gente faz um investimento, a gente acha, obviamente, que vai acertar, mas eu acho que ao final da história, né, a gente vai errar também. Então, assim, quando a gente olha para o investimento, o valuation é muito importante para a gente. Né? Então, a gente, por mais que a gente não espere que o fundo vá retornar 10 vezes, né, 20 vezes, né, toda vez que a gente senta na frente do investidor e olha para aquele investimento, né, a gente tem que ter, no mínimo, a expectativa de que aquilo vai retornar 10 vezes. Né? Então, assim, e aí, o preço que a gente entrou tem que fazer muito sentido, porque ele vai fazer muita diferença nesse retorno. Né? Então, eu acho que é só adicionando ao discurso do João Valuation, tá? Que eu acho que, nesse sentido, a gente deixou passar muita coisa, né? Na época que estava no Oba-Oba. Hoje, acho que as coisas estão um pouco mais razoáveis no sentido do Valuation. E eu acho que, aí trazendo um pouco da sua pergunta original, assim, eu acho que quando vem alguma coisa de modelo mais inovador, muito diferente, o que eu, pelo menos, tento fazer, né? Cara, eu acho que a gente aqui já viveu razoavelmente, já viu bastante coisa. Então, é fácil você conseguir fazer algumas analogias. Né? Então, eu falo, peraí, isso aqui é aquilo misturado com aquilo, então, pô, eu entendi. Né? Então, se eu vou até trazer o exemplo do próprio da Arthur Mine, né? Falou, Arthur Mine é o quê? É um bonde. Entendi. O bonde é a coisa mais velha do mundo, entendi. Né? Funciona. Então, acho que eu acho que o que a gente tenta fazer é sempre tentar encaixar os modelos de negócio das coisas não são muito diferentes. Né? Você pode ter soluções diferentes, mas que se comportam de uma forma muito parecida com algumas caixinhas que acho que são mais tradicionais de modelo de negócio. Só falta a gente saber quais são as caixinhas que existem e tentar meio que encaixar para entender os modelos de negócio. Né? Acho que é por aí. E, assim, olhando agora, então, vamos olhar para o futuro, né? Nossa situação agora de mercado, várias empresas falindo, essa liquidez toda que a gente está tendo para frente. Como que vocês enxergam isso para as empresas que hoje vocês têm investidas, que vocês estão fomentando para elas crescerem?
como uma oportunidade? Como que vocês enxergam que vai ser o apagar das luzes, né? Quando acabar esse aperto monetário e a gente voltar a um novo ciclo de expansão? Como que vocês enxergam essas empresas todas que vocês viram, os setores que vocês estão investindo para frente? Como que vocês acham que esse mundo vai ser após esse aperto monetário passar e fazer tanta limpa, né? A gente vê uma concentração no setor bancário americano, a gente vê muita empresa de tecnologia saindo fora e dando espaço para mais novas, ou modelos de negócio que de fato não eram sustentáveis, agora começando a se repensar. Como que vocês enxergam assim para o futuro dos investimentos de vocês? Cara, eu acho que é o seguinte, cara, a gente sempre foi muito dirigente, muito fundamentalista nesse sentido, né? Então, acho que não tem dentro do nosso portfólio nenhuma empresa que precisa dar um cavalo de pau, tá? Tipo, para tudo, tá tudo errado, vamos fazer de outro jeito, tá? Então, acho que não tem nenhuma empresa no portfólio assim, tá? Agora, obviamente, no macro pior, né, você precisa ser mais dirigente com a queima de caixa, com a geração de caixa. Então, assim, acho que é uma adaptação, é um ajuste fino dentro do portfólio que foi feito. Então, assim, não tem nenhum cavalo de pau, a gente já sempre foi muito dirigente. Então, assim, nenhuma das empresas nossas, elas são queimadoras de caixa alucinadas, né? Então, assim, não tem nada nesse sentido. Tá? O que acho que é normal e é saudável, nesse momento pior, você aproveitar para apertar o cinto, né? Então, acho que apertar o cinto, apertar o parafuso num ambiente como esse, acho que é super saudável. E aí, tentando chegar na sua resposta, e aí, cara, você está vivo e preparado para quando esse inverno acabar. Então, acho que você tem que você vai estar super bem preparado e mais enxuto e mais eficiente nesse sentido, né? Então, eu vou deixar, mas assim, só acho que um ponto, acho que dentro do que a gente vem investindo ultimamente, que é a tecnologia de blockchain, cripto, e muito mais nessa infra, tá? Eu acho que isso aí, eu acho que está muito quente esse assunto, tá? Então, acho que, pelo contrário, né, eu acho que está tendo uma percepção, principalmente de empresas, né, de se movimentar a ter exposição nessa área, tá? Então, acho que são duas coisas que eu queria colocar. Assim, só para complementar essa parte da parte blockchain, a gente está vendo um movimento interessante assim, em termos de geografia, né? Assim, a gente está vendo muita empresa sair dos Estados Unidos. Você vê até empresas grandes, como a Coinbase, né? Não que ela esteja saindo dos Estados Unidos, mas começando a abrir outras frentes, né? Como o Brasil. O Brasil tem sido um mercado promissor nesse sentido, assim, né? Que é um mercado com regulação extremamente clara, né, hoje em dia, e com demográfico relevante. Você tem outros mercados com regulação clara, mas sem demográfico, né? Aqui no Brasil a gente tem uma base consumidora super relevante. Então, a gente vem se posicionando muito para poder, né, estar presente como o investidor que entende Brasil, entende cripto e consegue ajudar esses empreendedores localmente. Então, assim, só para endereçar a sua pergunta diretamente, eu acho que, assim, como que a gente vê o futuro, né? Assim, primeiro, cara, eu vivi poucos ciclos desses, mas o Dan viveu já vários ciclos desses, né? Então, é um ciclo natural econômico, né, de excessos que são corrigidos e, eventualmente, se volta para uma normalidade, se cometem excessos novos, são corrigidos. Mas eu acho que, assim, a gente se protegeu bem disso no passado, né? Como a nossa estratégia de investimento é totalmente líquida, o que a gente fez no passado tem consequências hoje, né? E as consequências estão sendo bem, diria que positivas até no momento ruim. Então, assim, só para ilustrar isso, o nosso portfólio de investimentos em Web3 ou Web 2.5, como queira chamar, a gente começou a realizar esses investimentos ali em 2021, né? Então, assim, hype extremo desse mercado, né? E a gente começou a deploy capital ali, né? Soltar dinheiro. Ao longo do último ano, que foi provavelmente o pior ano na história desse mercado, esse portfólio performou 6 vezes e meia, né? Então, ele retornou 6 vezes e meia o dinheiro que a gente colocou, tá? Então, isso mostra que em menos de um ano. Nesse ano, tem coisa que tem menos de um ano. Então, assim, mostra que essa diligência na hora de entrar, escolher o preço, escolher as empresas certas, faz muita diferença, porque a nossa tese ela se despluga um pouco do ambiente macro, nesse sentido, da direção de beta do mercado, né? Assim, as coisas que a gente investe também são pouco relacionadas
a direção que cripto está indo, as coisas mais voláteis e muito mais relacionadas à execução, né, e deployment dessas tecnologias, no qual a gente consegue influenciar diretamente. Então, eu acho que o mundo vai se ajustar. Existem cenários, né, assim, sempre tem um cavaleiro do apocalipse, especialmente, né, quando a gente fala dessa indústria, acho que até se cede um pouco, mas eu acho que a gente vai ter um ajuste, né, normal, sempre se tem esse ajuste depois de excesso e a gente vai voltar a caminhar para um cenário mais positivo. Eu tinha feito essa pergunta, mesmo assim, vocês agem como, vocês são um venture capital, mas vocês agem também meio que como uma incubadora, né? Vocês trabalham com as empresas que vocês investem, então chega uma situação, uma circunstância dessas, vocês falaram que vocês investem para gerar receita junto para as empresas. Então, olha, mapeamos, temos tantas empresas que estão liberando tantos funcionários aqui, ó, temos tantos tais qualificados. Quer dizer, se vocês fazem essa parte de auxiliar, ó, tais empresas fechando, tem tantos funcionários bons que você pode ir atrás, esse mercado está sendo destruído, você pode entrar e preencher aquele espaço, onde, como diria Barão de Mauá, onde falta estrutura, sobra oportunidade. E aí, no caso, vocês estão trabalhando junto com eles, né? Uma incubadora junto com Venture Capital, vamos dizer assim. Roberto, eu só faria assim, é muito dedicado à receita. Então, assim, é agregar receita. E, assim, a gente gasta muito tempo com isso, especialmente o Dan. Assim, o Dan carrega muito essa parte de pós-investimento, né, na Fuse. Mas um negócio interessante que a gente faz, diferente do resto do mercado, é que a gente faz isso até antes de investir. Então, empresas que a gente está olhando para investir, está no processo de diligência para entrar no portfólio, a gente já começa a tentar agregar receita, porque isso também serve como diligência para a gente ver como é que essa empresa se relaciona com os grandes players do mercado que vão ser clientes dela, mas também serve como uma redução de risco, né? Se eu já agrego receita para ela antes mesmo de eu entrar, o risco daquela empresa quebrar é muito menor. E aí, só um ponto, assim, a gente gasta muito tempo com isso. Por que a gente gasta muito tempo com isso? Cara, porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Assim, a gente quer que essa empresa performe bem. Então, é extremamente importante, até para quando alguma coisa ruim acontecer, a gente ter conhecimento suficiente para colocar a mão e ajudar, né? Eu 100% de acordo com o João. Eu só não gosto muito do termo incubadora, tá? Tá? Então, acho que incubadora dá aquele conceito, né? Aquele, você for na maternidade, você sai incubadora, né? Aquele negócio lá, protegidinho. Pelo contrário, tá? Acho que aqui é o caos, né? É o caos. Eu sou o incentivador do caos no sentido de tentar gerar receita, de provocar os caras. Então, assim, é muito longe da imagem incubadora. É muito mais próximo de uma imagem de você estar ali, negócio fervendo e quente, do que de uma incubadora. Mas acho que isso tudo tem um propósito. Isso não é encheção de saco só para encher o saco, e isso é muito porque a gente está alinhado no crescimento da empresa, né? A gente só ganha se a empresa crescer. Então, acho que é muito bem o que o João falou. Quis dizer incubadora no sentido de auxílio. Então, olha, fiquei sabendo que um cara ali perdeu um contrato. Vocês estão aí sem fazer nada? Vai lá, pega o telefone e liga para eles, né? É isso aí. O que você vai fazer? Quando? Quem você quer ajuda? Com quem? Exatamente isso. O Dan faz, ele pega o empreendedor, joga lá no Coliseu, solta o leão e aí fica dando chute na bunda do empreendedor. Eu acho que essa imagem não é boa, porque eu já vivi essa imagem, tá? Então, acho que a indústria de private equity lá atrás era muito assim, né? Aquela indústria do pé na porta, né? Então, especialmente na GP. E acho que assim ela vem evoluindo disso aí, e eu acho que ela é muito mais amigável. Ela não é o Coliseu e ela não é o Versalhes, tá? Ela é uma coisa no meio do caminho. É importante também, assim, sempre na receita, né? A gente não é o investidor que vai ficar ali, a gente pode até dar toque, vai cortar custo aqui, vai otimizar ali. Essa imagem é ajudar na receita, é onde realmente importa e faz diferença para a empresa. E é bom que vocês passem essa mensagem, porque o pessoal tem uma imagem de que Venture Capital, olha, eu sou empreendedor, quero fazer uma coisa de tecnologia nova,
Bom, é só aparecer e falar que sou disruptivo e Venture Capital vai dando dinheiro à torta e à direita. É bom que tem que testar, assim, todos os empreendedores, saber que o negócio não é tão simples e que, principalmente com vocês, vai ser sempre diferente, vai ser cobrado o melhor. Acho que assim, cobrado e também, né, a gente espera que se cobre da gente, tá? Então, a gente adora que o empreendedor cobre da gente, que a gente se envolva, cara, assim, é um super prazer para a gente fazer isso. Prazer e, assim, é o nosso propósito, entendeu? A gente está aqui, de novo, para sentar do mesmo lado da mesa e fazer o negócio andar para frente. Então, assim, eu acho que é uma relação muito, assim, mútua no sentido de cobrança. Eu sinto até que é mais assim, favorável ao empreendedor do que a gente, porque assim, a verdade é que nós somos um fundo, nesse mundo, a gente é um fundo pequeno. Então, a gente não tem a posição de vou cobrar esse empreendedor, amassar ele. Enfim, a gente não é, assim, não é nem a nossa cultura, não é nem como a gente funciona, a gente não tem nem possibilidade de fazer isso. Então, a gente gosta mesmo que o empreendedor envolva a gente, cobre e a gente mostrar resultado também. A gente vê muito mais como a gente tendo que entregar do que cobrar, entendeu? Eu acho que se você olhar assim, se você até assim internamente, no caso que eu acho que você tem mais fácil, né, as nossas participações dentro das empresas, elas são completamente desproporcional à participação acionária que a gente tem dentro da companhia, né? Então a gente é muito mais atuante do que a gente tem. Então ele é só um detalhe, né? E eu acho que dentro dessa história que o João falou, a gente claramente enxerga, ou quando a gente faz o investimento nas empresas, é porque a gente claramente enxerga que ele enxerga e a gente enxerga eles, né? É mútuo, porque senão isso não acontece, né? De que a gente trabalhando juntos vale mais do que a gente trabalhando separados, tá? Então, acho que é aí que acontece os casamentos, tá? Voltando um pouco agora para o setor, para a questão da Arthur e tudo mais, vocês falaram que não enxergam a Arthur como uma mineradora, e até o Dan citou a questão da bateria, né, da Tesla. Como se vocês pudessem explicar para os nossos ouvintes, quem está ouvindo aqui a gente, como que seria essa tese da bateria dentro da Arthur, da mineração, para ficar claro, porque assim, a gente conversando, a gente entende, a gente sabe que a gente está no meio, mas imaginando que alguém que está ouvindo, como que uma mineradora de Bitcoin ou de criptoativos, de commodities digitais, pode ser uma bateria para o mundo? Acho que, dando um passo atrás, assim, como é que se gera energia, né? Eu acho que você tem N formas de se gerar energia, e eu acho que as formas mais limpas de geração de energia, elas dependem da natureza, né? E quando você depende da natureza, ela acontece na hora que a natureza quer, tá? Que não necessariamente é a hora melhor para vender para o grid, melhor para consumir. Então, ela é descasada, ela acontece conforme a natureza quer, né? E aí você consegue, através da mineração de Bitcoin, ou seja, canalizando aquela energia que foi gerada de uma forma excedente ou numa hora errada para a geração de Bitcoin. Então, ou seja, você minera Bitcoin a partir daquela energia, né? Com o Bitcoin, ele se transforma em moeda ou dinheiro, né? E você pode, eventualmente, comprar energia no momento que está mais barato. Então, você consegue otimizar essa parte de gestão de energia, né? Então, falando de uma geradora que vende para o grid, né? Então, ao invés de eu vender para o grid no momento em que a cotação está baixa, eu vendo ela, na verdade, eu minero e vendo os bitcoins, guardo esse dinheiro, compro a energia naquele momento que está baixa e depois eu vendo a energia no momento que está cara. Então, acho que você consegue ter essa flexibilidade muito parecida com o de uma bateria, né? E tem um caso de uso também interessante, que é com uma linha de transmissão virtual, né? Então, assim, na minha época lá de trader de bonds, tinha uma empresa que a gente adorava na Colômbia, que chamava Canacol, que é uma empresa canadense na Colômbia, e eles tinham um poço de gás que era extremamente remoto, então era assim, totalmente inviável construir um gasoduto, né? E a solução que eles bolaram, que foi assim, uma revolução na época, foi colocar uma planta, né, uma geradora de energia a gás em cima do poço e construir as linhas de transmissão.
Com essa tecnologia de mineração de Bitcoin, você consegue levar um passo além. Esquece a planta de gás e esquece a linha de transmissão, né? Você reduz o CAPEX da operação ao extremo, você bota a mineração em cima do poço, que pode ser remoto, e utiliza esse dinheiro como uma linha de transmissão virtual, igual é a bateria. E muito se fala assim de no futuro as empresas de energia se tornarem também em parceria com mineradoras, já atuando no mercado, futuramente mineradoras também de Bitcoin e outros ativos digitais. Como que vocês enxergam essa parte quando elas se encontrarem esses dois laços no mercado? Você fala das utilities com as empresas de Bitcoin? Exatamente. Porque já tem até empresas como Shell, ExxonMobil começando a fazer projetos de mineração, e aí, pelo menos do nosso lado, há uma compreensão que eventualmente esses dois setores vão se fundir, porque eles são, um otimiza o outro, certo? E aí, como que vocês enxergam isso no futuro para essa otimização para vocês? Como vocês podem participar também disso? Acho que faz todo sentido, né? Na verdade, ela deixa de ser cliente e passa a verticalizar essa função também, né? Então, assim, acho que isso não só na Shell, assim, a Petrobras ela está fazendo isso aqui no Brasil, né? Que essas companhias de exploração de petróleo, principalmente, né? Elas estão virando companhias de energia, né? Então, acho que e na gestão dessa energia, que nem eu tinha falado antes, né? Então, assim, você está cada vez mais buscando formas mais limpas de se gerar energia, né? E as formas mais limpas de se gerar energia, elas são normalmente desligadas à natureza, seja eólica, seja solar, seja qualquer coisa nesse sentido, elas dependem da natureza, né? E aí, você ter um colchão de eficiência, que é o caso das mineradoras de Bitcoin, agregadas dentro dessa planta, acho que faz todo sentido, né? E se pensar na curva, né, de emissão do próprio Bitcoin, né, você como é que esse negócio é bem pensado assim, desde o início. No início você tinha alto retorno, né, porque você tinha muito reward, né, para ser minerado, e você tinha lá os malucos minerando. E hoje em dia você já tem uma situação mais assim, institucional, né, mas as pessoas ainda esperam um retorno muito alto, né? E aí, naturalmente, esse negócio tendo uma adoção mais alta e assim as pessoas entendendo melhor e institucionalmente as empresas entenderem que isso é uma solução também de receita para elas, você vai começar a migrar a mineração para players que esperam, né, um retorno menor, né? Então, assim, eles esperam ter uma margem menor que já é suficiente para ser uma operação melhor do que a atual deles, né? Então, você vê que até na fórmula de como o Bitcoin é implementado e como a mineração é implementada no sistema de Bitcoin, ele leva em conta a curva de adoção e a curva de maturação da indústria, né? Estamos chegando aqui no final. Eu queria agora perguntar para vocês: tem alguma coisa que a gente deixou passar que vocês gostariam de comentar, gostariam de falar? Sabe o que eu acho que vale? Acho que vale, assim, acho que tem duas coisas. Acho que uma coisa a gente já falou, mas acho que vale reenfatizar. Brasil é um excelente mercado para cripto, seja do âmbito de consumidor ou seja do âmbito da regulação. Acho que tem uma perspectiva muito boa. E eu acho que eu ia falar duas, não vou falar três. E a segunda coisa em relação a empreendedores no Brasil. Tá? A gente tem, dentro do que a gente tem visto, e acho que é uma provocação para os empreendedores no Brasil, tá? A gente tem visto muitos empreendedores muito bons ou melhores fora do Brasil do que no Brasil, tá? Principalmente Latam, por países assim, como a Argentina, até Venezuela é bem menor, mas acho que a Argentina é um destaque, né? Porque eles têm situações difíceis na Argentina, então acho que cripto, blockchain tem sido soluções financeiras muito interessantes, então eles têm gerado soluções na Argentina e escalar em Brasil. Isso tem uma razão, tá? Do Brasil ser mais assim, lega no sentido de empreendedores, né? Que os casos de uso dessa tecnologia, eles não são óbvios no Brasil, né? Nos Estados Unidos você tem lá um caso de uso extremamente óbvio, que é o Instant Payments, né? Porque o sistema de pagamentos lá é extremamente confuso e lento. Na Argentina você tem um caso de uso muito óbvio, que é a dolarização da poupança. E qual é o caso de uso no Brasil? Instant Payment, você tem o Pix. Ninguém dolariza a poupança no Brasil, porque você não tem inflação louca igual você tem na Argentina. Então fica muito a critério dos empreendedores locais acharem os casos de uso e criarem. E o Brasil, tradicionalmente,
tem uma cultura muito de copiar o que vem funcionando fora, trazer para o Brasil da forma tropicalizada, vamos falar assim, e essas empresas performam bem. E nesse caso do mercado de Web3 é um pouco diferente, porque tem que ser tecnologia original e adaptada originalmente ao mercado local. E esse ponto que você colocou é super bom, porque eu acho que atiça mais a provocação, porque aqui o mercado é sofisticado. Então, assim, a possibilidade de você criar coisas em cima do Pix, por exemplo, integradas de alguma forma, né, elas não apareceram, né? Então, acho que é muito essa história do copy-paste, né? Que da tropicalização, que o mindset do empreendedorismo aqui no Brasil, acho que precisa virar. E acho que o último ponto que eu ia falar, eu acho que eu tenho uma imagem, assim, acho que todo mundo ficou impressionado com a história do chat GPT, né? Assim, a curva de adoção do chat GPT é um negócio bizarro, né? Então, assim, acho que 1 milhão de clientes é um negócio assim, né? É uma curva reta, né? É uma linha reta para cima. Tá? O que eu acho que pode surpreender as pessoas que não estão ligadas a isso, a gente está aí olhando por debaixo da terra, né? Em relação ao Web3 e blockchain, e a gente está vendo muita coisa acontecendo, né? Então, em algum momento, vai aparecer um chat GPT da vida, e aí do nada vão aparecer um monte de empresas de Web3, de blockchain, com uma solução maneira, né? Killer App. Está faltando um Killer App com experiência de usuário boa. Exatamente. Então, quando acontecer isso, acho que aí a gente vai para o mainstream, né? Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, que é um negócio ainda marginal, incipiente, vai para o mainstream. Então, a gente está esperando e preparado para isso. Você vai fazer a revelação no podcast, que vai ser o Satoshi? O Rudade sempre fica me chamando, mas Agora que vocês abriram a porta, eu queria aproveitar essa pergunta. Assim, quais exemplos que vocês têm ali de que vocês acham de inovação que pode estar a ser adotado, principalmente aqui no Brasil, que vocês falaram da questão do lagging do setor financeiro, que a gente tem um setor estável, né, evoluído, e se tem já também em outros na área do Web3 que esteja acontecendo, que possa confluir junto com o AI do ChatGPT, virar um API, por exemplo, que vocês estejam acompanhando, que é uma boa ideia. Se vocês puderem falar, né? Às vezes segredos de Estado você não pode contar. Não, esse negócio do AI é novo, assim, a gente viu o AI como uma tese muito antagônica do mercado de Web3, né? Assim, o AI, por natureza, se gera valor em ter silos de dados, né, fechados, que ali se geram uma vantagem competitiva para a empresa que tem aquele silo, né? E com esse negócio do chat GPT, assim, você diminuindo a quantidade de dados que você precisa ter, o que a gente está vendo é que, assim, começa a se ter uma oportunidade para você ter um mercado de comercialização de dados, e a economia que vai reger esse mercado tem que ser feita através de blockchain, porque ela tem que ser descentralizada, não tem como fazer de outra forma. Você não pode dar esse dado para um player centralizado, porque ele ganha muito valor. Então, como que as pessoas, né, eventualmente vão fornecer os seus dados para aplicações mais, diria assim, mais pessoais do AI, né? O AI ele ficou muito bom numa aplicação generalista, né, que eu acho que é onde as pessoas queriam muito chegar, mas agora vai começar, eu acho que, uma tendência desse AI se tornar mais pessoal e aplicável a você, e para isso ele vai precisar dos seus dados, né? E vai utilizar os seus dados para gerar, né, inteligência para outras pessoas também, não sobre você, mas sobre o comportamento geral de pessoas do seu nicho, vamos falar assim. Então, como se comercializa esse dado, a gente acredita que seja através de Web3. A gente não está vendo nada nesse sentido, tá? A gente já viu algumas empresas tentando comercializar dados de saúde, alguma coisa assim, mas aplicações mais dedicadas a fornecer dados para esse AI generalista e usar essa economia de blockchain ou tokenomics, vamos falar assim, em cima dos seus dados, é algo que a gente ainda não viu nada, mas está querendo ver. Tá? Eu acho que nessa linha acho que é bem legal mesmo, porque a gente enxerga como tecnologias que são distantes, que andam em paralelo, mas elas tendem a se juntar em algum ponto, né? E eu acho que esse ponto de conexão vai ser super interessante quando acontecer, e eu acho que tem a ver isso com a privacidade de dados, né? De você ser o dono dos dados, e tem a ver com a má acurácia hoje quando você vai em banco aberto, né? Então, assim, o ChatGPT é muito bom, mas a acuracidade dele é muito baixa para usos muito específicos, né? Então, acho que tem um ponto de conexão aí dentro
dessa história aí E usando privacidade é uma tecnologia que está evoluindo a todo vapor em Web3, né? E com ZK Rollups, ZK VMs, enfim, essa parte de Zero Knowledge Proofs é um negócio que consegue dar essa camada de privacidade e segurança para dados personalizados ou pessoais serem utilizados. E acho que você fez uma outra pergunta, assim, se a gente já está olhando alguma empresa, ou tem alguma empresa que tem um poder de disrupção grande. Acho que a gente fez um investimento numa empresa, acho que é num estágio ainda bem early ou bem cedo, né? Que acho que ela tem o objetivo, e acho que aí no setor financeiro, né? Atender, ter 1 bilhão de clientes para atender produtos financeiros, né? Para fornecer produtos financeiros para 1 bilhão de clientes, né? Então, seria como se fosse um banco, né? Porém, assim, nenhum banco é capaz de ter 1 bilhão de clientes, porque isso gera um custo enorme para eles, né? Então, no momento que você tem 1 bilhão de clientes, você precisa ter uma camada muito leve, né? E custo muito baixo para ter aquele cara dentro dessa camada, né? E você só consegue fazer isso de uma forma descentralizada, né? Onde você é um layer, onde todos os provedores de serviço são independentes, né? E você só usa essa camada para centralizar ou ter acesso a esses caras, né? Então, acho que isso é um negócio que ainda é muito incipiente, mas é um negócio que o blockchain permite fazer, ou permite você pensar num modelo de negócio com essa estrutura. Bom, agora, para encerrar, assim, queria perguntar para vocês, quem quiser conhecer mais sobre vocês, entrar em contato, pesquisar sobre as teses, materiais que vocês produzem e coloquem, conhecimento de vocês que vocês colocam também ao mundo, onde que pode encontrar, como que faz para falar com vocês? O lugar mais organizado, assim, que eu diria, é no LinkedIn, né? O LinkedIn da Fuse é bem organizado e, assim, bem atualizado. Individualmente, aí eu acho que lá pelo LinkedIn também consegue me conectar, né? Sim. Eu uso muito o Twitter também, então estou sempre ali, mas acho que institucionalmente o LinkedIn é o melhor lugar para se acessar a Fuse. O nosso site também ele acho que é menos rápido que o LinkedIn, mas acho que ali tem uma biblioteca interessante, tem sobre as empresas que a gente investiu, aí tem um acesso num e-mail mais genérico, né? Mas e assim, você pode acessar a gente por e-mail também, né? O João é JZ e eu sou DY, né? E aí é @fuse.capital. E nos arrobas de Twitter? O meu é João Zequim e o Dan é Dan Yamamura. Dan Yamamura, é fácil. Dan Yamamura. Tá bom, muito legal, gente. João, Dan, muito obrigado pela participação de vocês. Tem muita coisa ainda para ser dita, muita coisa para falar, mas é legal que a gente deixa para um próximo episódio também, até mesmo que agora vocês apresentados, nosso público aqui conheceu vocês. No próximo episódio a gente vem para aumentar esse bate-papo de hoje, falar sobre mais teses, mais investimentos, mais ideias sobre o futuro, sobre esse setor e tecnologia que eu acho que todos nós que ouvimos, participamos, trabalhamos nessa área, a gente ama tanto, né? Muito obrigado a vocês e muito obrigado a você que estiver ouvindo a gente. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Valeu pela oportunidade. Obrigado. Tamo aí. Boa tarde.